Oi pessoal, olha eu de novo aqui. Deixa eu escolher um filtro logo aqui porque hoje não deu tempo nem de passar um batom, gente. É o seguinte, vim aqui hoje pra gente conversar de um assunto que é super falado aqui. Vocês me pedem com bastante frequência e eu resolvi vir falar um pouquinho sobre como elaborar uma rotina de sono pro seu filho. Então é mais uma vez uma live surpresa, né? Eu não avisei, como eu falei pra vocês, eu venho aqui quando às vezes dá, né? Então a gente às vezes tem um tempinho, sobra um tempinho, então a gente vem aqui falar um pouquinho com vocês. É assim que eu consigo fazer, então é assim que a gente vai manter. E depois eu deixo gravada, então se vocês quiserem ver também depois, né? Pode ver que vai ser ótimo, tá? Eu vou deixar gravado. Mas ficarei muito, muito, muito feliz se vocês participarem comigo, até porque vocês poderão tirar dúvidas e tudo mais. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai falar, eu vou fixar aqui o assunto, tá bom? Só um minutinho que eu vou digitar aqui, que é como elaborar uma rotina de sono pro seu filho, tá? Então assim, como que você sozinha pode fazer isso, né? O que você pode utilizar, né? Quais são os critérios, quais são as formas que vocês podem utilizar para elaborar então uma rotina que seja uma rotina adequada, né? Uma rotina bacana para os bebês ou para as crianças maiores. Como que vocês podem fazer isso, né? Observando aí quais são esses critérios que a gente vai falar. Eu fiz umas anotações, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer nada, tá bom? Bom, então assim, uma das coisas mais importantes e que vocês como mãe têm uma condição muito boa de fazer é, primeiro ponto, e daí a primeira dica, né? A primeira informação que vocês precisam ter é observar os horários dos bebês de vocês, né? Então, qual é mais ou menos, aí vocês podem fazer isso por mais ou menos uma semana. Então observa mais ou menos a hora que a criança acorda, né, durante o dia, né, o horário que ela costuma tirar a soneca, de forma espontânea, como é que isso normalmente acontece? E à noite também, como é que isso normalmente acontece, né? Então que horas que vai dormir? Aí você vai perceber uma certa constância nesse horário e observe como que a criança fica. Então, por exemplo, às vezes vai ter um dia que ela vai dormir um pouquinho mais cedo, um dia vai dormir um pouquinho mais tarde. Observa a diferença, de repente, de um dia para o outro. O que você observa quando ela dorme 15 minutos antes, ou 15 minutos depois, ou meia hora antes, ou meia hora depois. Ela se apresenta mais irritado, ele se apresenta mais distraído, disperso, não consegue se concentrar, né? Então, como que o seu bebê, como que o seu filho fica diante dessas pequenas mudanças, né, da rotina de sono dele, tá? Então, isso é um fator importante. Eu recomendo que vocês façam isso durante uma semana. Então, durante essa primeira semana, vá observando esse comportamento. Se o bebê dormiu mais cedo ou dormiu mais tarde, dormiu mais ou dormiu menos, e como que ele foi se comportando ao longo dessa semana, de acordo com esses horários que ele foi acordando e foi dormindo, tá bom? Eu vou pedir, gente, pra vocês colocarem, se tiver alguma pergunta, eu vi que a Juliana já colocou aqui, mas eu fico meio perdida porque os comentários vão subindo. Põe nessas perguntinhas aqui, ó, que depois no final eu vou abrir e vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Nessa interrogaçãozinha que tem ali, vocês podem mandar a pergunta ali. Nessa setinha, vocês podem encaminhar para pessoas que de repente talvez se interessem pelo assunto, tá bom? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre eu vou tirando essas dúvidas daqui a pouquinho, tá bom? Então isso é o primeiro ponto, né? Essa observação durante o período de uma semana. Você pode anotar, ter um caderninho, alguma coisa para ir fazendo essas anotações, que já vai te ajudar bastante. E você anota, além dos horários, anota o comportamento do seu filho. Então vamos supor, hoje é quinta-feira. Então, de acordo com a soneca, despertou da soneca, como que você percebeu, por exemplo, seu filho depois disso? Vamos supor, dormiu às 3, acordou às 4. Como que ele acordou? Como que ele ficou? Ficou mais irritado? Ficou mais tranquilo? Né? Mais choroso? Ou ficou de boa? Então vai fazendo essas anotações dos horários que dormiu e acordou, né? A quantidade de horas, tanto de dia como de noite. E como que você percebeu o comportamento do seu filho, né, naquele momento, depois daqueles horários, tá? Então isso é um ponto fundamental.
Outra coisa é que aí dentro desse contexto dos horários, existe uma coisa que a gente chama de janela de sono. O que é a janela de sono? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Janela de sono é mais ou menos um período, né, que a sua criança, que seu filho fica acordado, bem assim. E essas janelas, elas vão mudando de acordo com a idade, mas elas são uma média, né, pra gente ter mais ou menos uma noção. Então não é assim, obrigatório que todas as crianças sigam, mas é pra gente ter um parâmetro, entendeu? Pra gente ter um parâmetro pra entender mais ou menos. Então, quanto mais velho o bebê vai ficando, maior vai ficando essa janela de sono. Então, para vocês terem ideia, o recém-nascido, ele tem uma janela de sono super pequenininha. O máximo de tempo que ele fica acordado, né, enquanto recém-nascido, é em torno de 40 minutos, 1 hora, né? Então, assim, e essa janela ela vai aumentando até que a criança, então, passe a fazer, por exemplo, uma única soneca de dia, né, que é em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos, eles passam a fazer uma única soneca, que vão levar essa soneca até mais ou menos os 5 anos de idade, e após os 5 anos eles já conseguem ficar o dia inteiro acordado, só com sono noturno, tá? Então isso é a janela de sono. E a gente também tem mais ou menos uma média, tá? É uma média de quantidade de horas diárias, de horas de sono, à noite, quantidade de horas de sono diurno que o seu filho vai ter, né? E também é uma média. Então a gente tem, assim, por exemplo, algumas crianças, e isso varia, por exemplo, vamos supor, um recém-nascido, para vocês terem ideia, eles dormem cerca de 16 horas de sono durante o dia, né? Durante o dia e noite. Então ele passa muito tempo dormindo. Basicamente, o tempo que ele tá acordado, ele tá mamando. Mamou, dormiu de novo. E esse tempo acordado vai aumentando, né? Que são as janelas de sono. E a quantidade de horas de sono também, elas vão se deslocando e passando a ficar um bloco maior de horas de sono noturno e um bloco menor de horas de sono diurno. Até que então, mais ou menos por volta de aí como eu falei, mais ou menos entre 3 anos, mais ou menos por volta do 3º ano até o 5º ano, a criança já passa a não precisar tanto mais dessa soneca. Então, até essa idade fica em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, de sono diurno e em torno de 10 a 12 horas de sono noturno. Isso vai mudando novamente depois com a criança na adolescência, até a idade adulta, então vai se ajustando isso aí. Mas como eu falei, isso é uma média, né? Claro que existem crianças que precisam de uma quantidade maior, crianças que precisam de uma quantidade menor. Então é por isso que é importante você perceber o comportamento do seu filho de acordo com dentro daquela sua rotina. Então isso é um fator importante. Além da janela de sono, a gente tem um outro conceito chamado entrada de sono, que seria o horário ideal para a criança dormir. Essa entrada de sono, ela também está relacionada às janelas. Então vamos supor, a entrada de sono do seu filho é mais ou menos aquele horário que ele começa a apresentar os primeiros sinais de sono. Então ele vai estar mais propenso a dormir e ele vai ter um sono melhor dentro daquele processo. Algumas crianças não apresentam sinais de sono, então a gente tem que observar, né, a questão dos horários médios mesmo e do comportamento da criança. Então que tem crianças que, por exemplo, elas já começam, quando elas estão com sono, elas já vão para agitação total ou para irritação total, tá? Então a gente precisa observar como que é cada criança para entender esse processo. De uma forma geral, em relação ao sono noturno, as sonecas são muito variáveis, mas assim, mais ou menos à medida que a criança vai crescendo, quando começa a definir, por exemplo, aí por volta do 6º mês de vida, que ela já entre o 3º e o 6º mês de vida, que ela já tem definida mais ou menos 3 sonecas por dia, né, de 3 sonecas mais ou menos por dia. Normalmente a gente tem uma sonequinha de manhã, né, que aí vai mais ou menos do início para o meio da manhã, uma sonequinha no início da tarde e uma sonequinha no final da tarde. Quando essa terceira soneca some, que é a do final da tarde, a gente vai ter mais ou menos uma soneca no meio da manhã e uma soneca no meio da tarde. E aí depois essa primeira e a segunda soneca, elas vão se unificar até ficar uma soneca só, normalmente no início da tarde, né, logo após o almoço. E mais ou menos esses são os momentos de sono. E o sono noturno, a melhor hora para o bebê dormir à noite, para a criança dormir à noite, normalmente é entre 7 da noite e 8 da noite,
que seriam os horários ideais de entrada de sono. E por que esses seriam os melhores horários de entrada de sono? Porque isso está relacionado ao nosso ritmo circadiano, à produção dos hormônios, né? Então a gente sabe que o nosso corpo, a gente tem um relógio biológico. Esse relógio biológico, ele vai reger, né, todo o funcionamento do nosso organismo. E a gente tem funções aí, hormônios agindo nesse processo. Então quando eu desperto, por exemplo, o meu hormônio cortisol tá mais alto, a minha melatonina começou a cair, né, durante a noite, então próximo dessa hora aí, que é a hora de dormir, né, de entre 7 e 8 horas da noite, normalmente é a hora que a melatonina ela atinge o seu pico, ou ela tá próxima do pico, e aí o bebê dormindo nesse horário, a criança dormindo nesse horário, ela vai ter uma melatonina, ela vai garantir a produção da melatonina durante toda a noite, e ela vai ter um sono melhor, tá? Isso pro adulto também. Nós adultos temos o nosso pico de melatonina um pouco mais tarde, que é em torno das 9 horas da noite, 9, 10 horas da noite. A criança tem esse pico em torno de 7 horas da noite, mais ou menos. Por isso que a gente fala, né, esse horário aí de 7 às 8 seria o horário ideal de entrada de sono da criança para o sono noturno. Então isso é um ponto importante, janela de sono. Outra coisa fundamental é o ambiente de sono, ou seja, aonde essa criança dorme. Então, existe um grande mito que diz assim, a criança tem que se acostumar a dormir em qualquer lugar, porque ela vai dormir melhor. E isso é um mito, porque nós temos a necessidade de ter um ambiente adequado para dormir. Se nós adultos somos assim, as crianças também são assim, os bebês também são assim. Então esse ambiente ele tem que estar escuro, né? Então tem que estar escurinho, não pode ter claridade, ele tem que ter uma temperatura adequada, então muito quente ou muito frio, né? Principalmente a gente aqui no Brasil, né? A gente não tem aqui, pelo menos na nossa região, que a gente não tem muito frio, a gente tem muito calor, né? Então, um ambiente muito quente, tá? Um bebê que tá sentindo calor, ele vai ter dificuldade de dormir, ele vai apresentar maior irritabilidade. Então, um ambiente muito quente também dificulta o sono. Outro grande mito, né, é a questão do barulho, do silêncio. Então, assim, uma forma de você propiciar uma manutenção, né, desse sono, um sono melhor também, é a utilização dos ruídos brancos, né, principalmente recém-nascidos, eles não gostam de silêncio total, então a utilização do chiado, né, do ruído branco, né, daquele som constante e tal, ele ajuda muito também, tanto para o bebê entender que é hora de dormir, como para ele se manter dormindo ali durante a noite, tá, então ajuda bastante a utilização de chiado ou os ruídos brancos, né, que são aquele que a gente reconhece, som do útero, som de cachoeira, som de chuva, né, que fica lá e tal. Então ajuda bastante também, né, a ter um sono legal, um sono bom também. E aí a questão, um grande mito também é que a gente ouve assim, que nas sonecas durante o dia tem que estar tudo claro. Ah, não, bebê de dia tem que dormir no claro. Então o que acontece, gente? Realmente isso é verdade para aquele recém-nascido que ainda não distingue o dia da noite. Então ele ainda não sabe o que é dia, o que é noite, está trocando o dia pela noite. Então nesses casos a gente precisa sim manter um ambiente claro de dia, né? Até que o bebê então passe a acordar com maior frequência para se alimentar de dia e passe a fazer um maior bloco de horas de sono noturno. A partir do momento que o seu filho já compreendeu isso, e que isso normalmente acontece durante o primeiro mês de vida, se ele já percebeu isso, se ele já passou a fazer intervalos mais curtos de dia, sonecas mais curtas de dias, intervalos maiores à noite, acabou, você não precisa mais se preocupar em deixar o ambiente claro de dia. Você já pode preparar um ambiente adequado para ele dormir à noite. Um ambiente adequado para ele dormir de dia. Então, as sonecas, elas podem e devem ser feitas em ambientes próprios, né? E muito semelhantes, por exemplo, ao ambiente do sono noturno. Então você deve escurecer o quarto da criança, você deve
colocar, né, todos os mesmos cuidados para o sono da noite, você vai fazer no sono diurno também, para garantir uma soneca de qualidade, principalmente para aquela criança, aquele bebê, né, e tal, que tem dificuldade de fazer soneca, que faça aquelas sonequinhas muito curtinhas, né, então isso aí vai ajudar bastante, tá? Outra coisa importantíssima que já é muito bem falada e muito bem reconhecida pela ciência são os rituais de sono. O que é um ritual? É uma coisa que tem um sentido, que tem um significado e que a gente repete de forma contínua várias vezes. Isso se torna um ritual. Então, o ritual, ele não tem que ser uma coisa maçante, pedante e ruim. O ritual é a antecipação, né? Que quando a criança sabe que vai começar, aquilo já dá até um calorzinho no coração dela, é gostoso, ela tem vontade de fazer aquilo e ela sabe que vai ser sempre daquela forma, né? Então, normalmente é você fazer aquele processo repetidas vezes da mesma forma com um significado. E à medida que a criança vai crescendo, a gente vai adaptando esse ritual à sua idade, às suas necessidades. Então, o recém-nascido, o ritual é bem... O recém-nascido não, né? O bebê menor, assim, 3 meses, o ritual é curtinho, é rápido. Basicamente é o quê? Deu um banhozinho, pôs o pijama e amamentou e pronto, né? Então, esse é o ritual. À medida que esse bebê vai crescendo, ele vai tendo novas formas de comunicação e entendimento, a gente pode ir acrescentando alguma coisa no ritual para que ele fique um pouco mais gostoso, um pouco mais, né, que dê aquele calorzinho ali, que a criança anseie por aquele momento, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em casa, como que a gente faz o ritual? Então as duas dormem, a gente coloca as duas juntas para dormir, porque facilita para mim, porque normalmente eu que coloco. E aí elas, né, tomam, às vezes o banho vem antes, às vezes depois aqui em casa não interfere muito, eu até gosto de fazer às vezes o banho antes da janta. Então, normalmente elas tomam um banho, jantam, se jantou porventura um pouquinho mais cedo, a gente conversa um pouquinho, faz alguma brincadeira mais tranquila, né? Isso tudo assim, a casa já tá totalmente escura, com luzes, só luzes, né, indiretas, a gente já não acende mais muita luz. E aí a gente faz uma brincadeira calma, uma conversa, alguma coisa. Depois a gente vai pra cama, então se já tiver tomado banho a gente não toma de novo, ou então se não tiver tomado banho, essa é a hora do banho. Banho, pijama, escova dente, aí elas têm um ritual de colocar aguinha mágica no quarto, né, que é eu até ensino aqui num vídeo aqui fazer, que é a água anti-monstros, né, que a gente fala, porque Maitê teve uma fase de achar que tinha monstro na janela e tal, então a gente criou esse processo que é uma água benta, né, com cheirinho perfumado, enfim, fez parte do nosso processo. Escova o dente, aí cada uma escolhe uma história, a gente lê uma história para cada uma, faz uma oração, apaga a luz, põe o chiadinho e aí eu canto uma música para elas e pronto. Então esse é o nosso ritual hoje aqui em casa, né? Mas isso assim, foi mudando ao longo do tempo, não foi sempre assim, né? Então não foi sempre assim. Hoje é assim, porque uma tem 3, outra tem 5 e hoje é assim. Tá? Então, à medida que você vai criando, então assim, é bom para uma criança já, né, que tem um pouquinho de entendimento, que tem alguma coisa gostosa nessa rotina, nesse momento, né, um carinho, ou uma historinha, uma musiquinha que gosta, alguma coisa que a criança queira, né? Então assim, é interessante que as mães já vão, elas já chegam, já sentam na cama, já começam a escolher o livro e é aquela coisa, e é engraçado até na hora de contar a história, por exemplo, quando sou eu que conto a história, a história, por exemplo, cada um escolhe uma, então se você for a história da Maitê senta no meu colo, eu conto a história, quando eu acabo ela já levanta e a irmã vem e senta no meu colo, eu conto a história. E assim, elas já criaram isso aí, então é uma forma, né, um ritual, ele precisa ter um significado, ele precisa ter alguma coisa ali gostosinha pra criança. Então isso é um ponto importante. Até nós adultos temos rituais de sono, né, então às vezes você faz sempre a mesma coisa, né, na antecipação ali daquele momento para dormir. Outra coisa importante é a alimentação. Então, assim,
alguns alimentos, né, principalmente de mais difícil digestão e tudo mais. Então, assim, uma coisa que você pode perceber é se a criança passou a dormir mal e tal. Será que eu não tô colocando, por exemplo, o alimento muito próximo? Ela tá comendo muito próximo da hora de dormir, de repente tá tendo alguma, né, má digestão e tal. Ou algum alimento que tá causando gás, causando algum desconforto, causando alguma coisa nesse bebê, nessa criança. Então isso é um ponto importante. Existem alguns alimentos também que eles ajudam no sono, eles ajudam, eu até acho que eu já até escrevi aqui, eu acho que eu tenho um post falando sobre isso também, sobre os alimentos que ajudam, que melhoram o sono da criança. Então, tipo, banana é um alimento que melhora, aveia, né? Alguns alimentos que contêm triptofano, que é um aminoácido, ajudam nesse processo. Então, você pode incluir, por exemplo, esses alimentos, né, em algum momento, principalmente no segundo horário. Outros alimentos atrapalham, chocolate, coisas que tem café. Então, você pode tirar esses alimentos, né, desses horários, colocar eles mais cedo, por exemplo. Tá? Então, é importante compreender isso daí também. As atividades também durante o dia. Então, durante o dia, a rotina do dia inteiro ela vai importar, né? Ela vai interferir nisso daí. Então, por exemplo, se vocês, alguns momentos do dia, a criança precisa de atividades mais expansivas, atividades de gasto de energia. Né? Então, normalmente, no fim da manhã e no fim da tarde, vale a pena vocês colocarem uma atividade mais expansiva, uma atividade que a criança tenha um gasto energético maior, tá? Pode ser, né, correr, pular, enfim, fazer alguma coisa, né, que tenha esse gasto energético. Porque ela é o horário de pico, né, do cortisol, então ela gasta aquele cortisol, depois aquilo ali vai cair e aí vai vir para poder começar a crescer a melatonina, tá bom? Outra coisa importante também é o contato com a luz solar. Então, o contato com a luz solar também durante a manhã e no final da tarde ajuda também nessa regulação do ritmo circadiano e até na produção da melatonina, na produção dos outros hormônios que regulam o nosso relógio biológico. Então isso vai fazer diferença também. Inclua, né, alguma atividade, alguma brincadeira, por exemplo, ao ar livre no fim da tarde, porque isso vai fazer bastante diferença para a criança também. E por fim, né, uma coisa que a gente já sabe que interfere exageradamente, que é o uso de tela, né? Então, assim, até pra gente que é adulto, né? Então a recomendação é, pelo menos 2 horas antes de dormir, não ter contato com telas, né? Não telas assim, televisão, celular, tablet, né? Principalmente celular e tablet, porque a emissão dessa luz azul, ela é muito grande e ela vai interferir na liberação do hormônio do sono, né? Eu venho falando melatonina, na verdade, é o hormônio do sono. Então, essa luz emitida por esses aparelhos, elas interferem demais na produção desses hormônios. Então, você pode evitar esse tipo de coisa nesses horários. Também tem um tempo total de tela, né, durante o dia. A gente sabe que existem algumas recomendações, então a gente precisa ter cuidado. Eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia, gente, eu sei. Eu também tô em casa com 2 crianças e tal. Mas assim, existem alternativas pra gente poder lidar, né? Pra não ficar o tempo inteiro na tela, tá? A casa fica mais bagunçada, fica mais suja, dá brinquedo espalhado pra tudo que é lado também. A gente fica meio estressado, sim, mas vale a pena você ir reduzindo um pouco, né, dessa questão das telas durante o dia e até principalmente próximo desse horário de dormir, para você ter uma melhor qualidade de sono do seu filho, tá bom? Bom, então basicamente eram esses os pontos que eu ia falar. Então, questão dos horários, né? E observação do filho, né? Como que ele se comporta, a questão das janelas de sono, o ambiente de sono, os rituais de sono, as atividades. A gente chama de atividade, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci da atividade. Eu falei das atividades expansivas, né, atividades mais enérgicas, né, que gastam mais energia durante o fim da manhã e o fim da tarde.
Mas existem alguns momentos que a gente precisa dessas atividades de contração, atividades de tranquilidade, né? Então, geralmente, próximo dos horários das sonecas e próximo dos horários de dormir à noite, do horário de dormir à noite, você precisa estabelecer uma atividade mais de contração, ou seja, uma atividade na qual a criança ela se debruce naquilo, ela não precisa ter um gasto de energia tão grande. Então são atividades mais tranquilas, né? Você vai incluir alguma coisa mais tranquila nesses momentos aí, para justamente você acalmar a criança, tá? Cuidado com banhos muito estimulantes em crianças. Às vezes o banho muito estimulante perto da hora da cama excita muito a criança, agita muito a criança e atrapalha no sono da criança. Isso foi uma coisa que eu percebi aqui em casa, por isso que eu tô preferindo dar o banho antes da janta, né? Porque eu percebia que elas ficavam muito agitadas, por exemplo, durante o banho, porque uma acabava brincando com a outra e tal. Muito brinquedo ali no banheiro, e elas acabavam ficando, ao invés de relaxar, ficavam mais agitadas, né? Mais barulhentas, enfim. Então também, voltando nessa questão aí das atividades, eu quis destacar essa questão. Aí depois eu falei da alimentação e, por fim, do uso de telas. Então esses seriam os pilares, né, pra gente ter uma boa rotina, para melhorar o sono, ter uma boa higiene do sono aí das crianças e bebês, tá? Eu tô vendo que tem 2 perguntas aqui, eu vou responder. Se alguém quiser colocar mais alguma pergunta, ainda dá tempo. O objetivo é que a gente tenha um momento curtinho aqui, tá bom? Mas eu vou lá. Sonecas. Uma de manhã e uma de tarde, de 1h30. Bebê de 1 ano só volta a dormir à noite se mamar, rotina anotada, pega no sono com facilidade. Vixe, pra mim aqui não tem nada errado não. Por quê? Porque acorda muito à noite, será? Só volta a dormir à noite se mamar. Então, pode ser uma associação de sono. Em relação às 2 sonecas, também tem que ver horário que acorda, horário que dorme nessas sonecas, como que isso funciona, né? Só essa informação acabou não sendo tão eficaz pra mim, né? Porque os bebês, o que acontece? Uma coisa é o bebê despertar à noite. Então, assim, os despertares noturnos, eles sempre vão acontecer. O que acontece é que algumas crianças precisam de ajuda para voltar a dormir. Então, quando isso a gente chama de associação de sono. Algumas pessoas falam assim, associação negativa de sono. Eu não gosto do termo associação negativa de sono, tá? Eu não gosto. Eu acho que... Eu esqueci de fixar aqui o comentário, né? Da live, desculpa. Então, eu não gosto do termo associação negativa de sono, porque eu não acho que seja negativo, né? Porque depende do ponto de vista de cada um. Pode ser negativo para um ou outro, para outro não. Mas que é uma associação de sono? O que é uma associação de sono? É algo que o seu filho ou você precise para voltar a dormir. Então, por exemplo, alguns adultos só dormem com o barulho do ventilador. Então, ele precisa daquele barulhinho, quando ele acorda, ele escuta o barulho e ele volta a dormir, né? Alguns adultos só dormem vendo TV. Então, quando ele acorda, ele precisa ligar a TV para poder voltar a dormir. Isso são as associações de sono, tá? Em relação aos bebês, um hábito muito comum do bebê é dormir sugando o seio, ou sugando a chupeta, ou sugando a mamadeira. A sucção é algo que relaxa e tranquiliza o bebê. É algo natural e esperado. Qual é o problema? O problema é quando o bebê só dorme sugando. Então ele acorda e ele precisa sugar novamente para dormir. É possível tirar esse hábito, se for do seu desejo? É possível, mas para isso você vai ter que ajudar o seu filho a aprender um outro hábito. Você vai ter que fazer uma mudança de hábito, né? Ele vai ter que ter uma outra forma de dormir.
Obviamente que isso é muito simplório, né? Eu tô falando assim de uma forma muito simplória. Não é só isso que vai interferir, né? Não é só isso, né? Tem a questão da segurança, né? Dessa criança se sentir segura, dela se sentir afetivamente conectada com você, então ela vai ter menos problemas de despertar noturno, né? Isso tudo tá relacionado, né? Então, momentos de tribulação, às vezes que o bebê passa, saltos, momentos onde ele tá se sentindo com algumas mudanças, isso pode interferir na qualidade do sono, na quantidade de sono, né? Ele sente mais saudade realmente da gente, às vezes ele um pouco mais de insegurança e ele acaba despertando com maior frequência para poder ter esse contato também. Então isso também é uma coisa que pode acontecer. Então assim, a gente precisa ter esse olhar também nesse sentido, tá? Mas assim, de uma forma geral, quando a gente melhora todo o dia dessa criança e quando a gente, acima de tudo, mantém o potinho dessa criança, né? Que a gente atende às necessidades dessa criança durante o dia, a gente tende a ter um melhor sono à noite também, né? Então a criança consegue ter um melhor sono à noite porque as suas necessidades elas foram atendidas durante o dia. Então ele fica melhor, ele dorme melhor, ele fica mais tranquilo do que se a gente não conseguir garantir isso, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que às vezes a criança passa por algumas mudanças, algumas transições, né? Importantes que a gente chama às vezes de salto de desenvolvimento, no qual essa criança aprende habilidades novas e coisas novas e ela pode também ter algumas interferências no sono. Também tem a questão das mudanças, né? Às vezes no momento de mudança de soneca, então quando a criança tá mudando, tá fazendo uma transição, né? De 3 sonecas para 2, de 2 sonecas para 1 e de uma soneca até a eliminação completa, ela também pode ter algumas alterações no sono, então a gente precisa ter essa atenção também e perceber isso, tá bom? Mas basicamente acho que eram essas as questões que eu queria conversar aqui com vocês hoje, né? Então deixei alguns pontos importantes. Eu vou deixar aberta também aqui nos stories, tá? Uma caixinha sobre perguntas em relação à rotina de sono do bebê e das crianças. Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês estejam assistindo, pegando agora no final só, né? E não assistiram tudo e queiram deixar alguma pergunta lá, vou ficar muito feliz em respondê-las, tá bom? Então era isso, acho que deu meia hora de live, que era o meu objetivo, tá bom? Como eu falei, são lives curtas, momento curto, não tô aqui pra ficar falando um monte de coisa, mas era basicamente, vou deixar salva sim, Isis, vai ficar salva, tá bom? Pode deixar, vai ficar no meu IGTV, tá? Vai ficar lá pra vocês verem depois. E também para vocês mandarem perguntas lá na caixinha e a gente, caso não tenha ficado talvez alguma coisa que não ficou tão bem esclarecida aqui, vocês podem mandar lá na caixinha também que eu vou estar respondendo amanhã ou depois, tá bom? Um beijo, uma boa quinta-feira para vocês, tá? E uma boa noite de sono para todos nós. Beijo!